preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, e as estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes estas coisas acontecerem, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Quanto àquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Sentem-se, por favor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos no 33º domingo do tempo comum. O calendário da igreja tem 34 domingos do tempo comum. Esse é o 33. Final de semana que vem nós vamos celebrar o final do calendário litúrgico. 34ª semana, com a festa de Cristo, Rei do Universo. E já na outra semana, primeiro domingo do Advento, já vamos começar a nossa preparação para o Natal, que está aí às portas. Semana passada no Evangelho, nós ouvimos que Jesus estava lá no templo, vendo as pessoas fazerem doações no cofre do templo. Você lembra que muitas pessoas iam lá, faziam boas doações, mas que foi uma senhora, uma viúva, tinha 2 moedinhas, que ela fez de doação no cofre do templo, e Jesus fez um elogio dizendo, ela que deu 2 moedinhas, deu muito mais do que outras pessoas que deram grandes quantias em dinheiro. Jesus não estava falando exatamente de dinheiro, estava falando da disposição interior com a qual ela ofereceu o que tinha. Hoje, primeira leitura, livro do profeta Daniel. O profeta Daniel está vivendo num tempo de muita angústia e perseguição. Então, está passando por uma tribulação muito grande. E ele quer incentivar as pessoas, o povo de Deus, aqui, apesar da tribulação, eles continuem firmes. Tempo de angústia, apesar da angústia que o povo está passando, continua acreditando em Deus. E o profeta Daniel diz, vai chegar um tempo em que todas as coisas ficarão diante de Deus às claras. Mortos ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a maldição eterna. Ou seja, uns irão para o céu
e outros irão para a escuridão. Nós aqui queremos caminhar de tal modo e viver de tal modo que um dia entremos no céu com Cristo, lá onde Ele está. O profeta Daniel incentiva a comunidade. Agora vocês ouviram o evangelho de hoje, que é conhecido nosso. Nas próximas 4 semanas, 2 últimas semanas do tempo comum, 2 primeiras semanas do advento. É sempre o tempo em que nós vamos pensar na esperança que nós devemos ter. Aquilo que nós rezamos o ano inteiro, cada domingo, cada semana, foi sempre uma preparação para nós, no final do calendário litúrgico, começarmos a pedir a Jesus: Senhor, nós esperamos a tua volta. Volte, Jesus, volte, que nós estamos aguardando. Por que nós estamos aguardando? Porque nós temos esperança de estarmos caminhando no caminho certo. Quem é que teme a vinda de Cristo? Quem está no caminho errado. Porque Jesus, a primeira vez, veio no presépio. Uma criancinha, inocente no presépio. A segunda vinda de Cristo, Ele não virá como uma criança, diz a palavra de Deus. Ele virá como um juiz. Quem é que tem medo do juiz? Quem deve alguma coisa. Quem não deve, pelo contrário, não tem o que temer. Então, a palavra de Deus de hoje nos chama a fazer isso. Pedir a volta de Cristo. Vem, Senhor Jesus, porque nós estamos esperando. Quando ouvimos a palavra de Deus e quando somos frequentes na participação da missa, da Eucaristia, nós vamos nos lembrar que há muito tempo que nós escutamos falar: Jesus está voltando, o Senhor está voltando. Quanto tempo faz que você escuta isso? A vida inteira. Quanto tempo faz que a igreja diz que Jesus está voltando? 2000 anos. Faz 2000 anos que o apóstolo Paulo dizia: o Senhor está voltando, se prepara. Agora, 2000 anos e Jesus não volta? Quem é que está falando mentira para nós? Será que o apóstolo Paulo se enganou? Será que o evangelho está errado? Jesus está voltando, mas ele nunca volta? Lembre-se, a gente tem que interpretar. Pode ser que essa nossa geração veja o Cristo voltar. Mas se nós não vermos isso, não se esqueça, para todos aqueles que passam desse mundo, para quem morre, a volta de Cristo acontece imediatamente. Podemos não ver todos nós de uma mesma vez Cristo voltando, mas para aquele que vai para a vida eterna, Ele voltou. Hoje estamos aqui, amanhã já não sabemos, semana que vem não sabemos. Quantos de nós aqui já fizemos a experiência de estarmos com a pessoa: olha, domingo estava lá, almocei com ela, conversei durante a semana, não sei o quê. Semana que vem, a pessoa não está mais. Deu nem tempo de dizer tchau. Deu nem tempo de despedir. É assim ou não é? Estamos aqui e passamos rapidamente. Por isso, nosso Senhor nos ensina: se prepare sempre. Se prepare para estar de bem com Deus. E se prepare também para estar de bem com as outras pessoas, na medida do possível e na medida do tempo em que nós não temos. Às vezes nós cultivamos coisas desnecessárias. Às vezes nos apegamos a coisas tão pequenas que nos tiram a paz interior, que nos tiram da comunhão com os outros, que nos tiram um pouquinho daquilo que nós ainda temos. Queremos que cresça em nós virtudes. Em nós devem crescer as virtudes e diminuir pecados. Para isso a gente quer rezar sempre. Cultivar. Mais bonito Deus nos deu, o dom da fé. Mas é quem cuida, cada um que está aqui. Hoje as crianças serão batizadas depois da Santa Missa. A chama da fé começará a brilhar. Elas serão marcadas com o selo de Cristo. É Cristo quem marca as crianças. Os casais, no casamento, escutam algumas perguntas, né? E uma delas é: vocês aceitam os filhos que Deus vos confiar? Todo casamento tem essa pergunta. Os filhos que Deus vos confiar.
O que eu tenho que pensar daqui? Deus não deu para ninguém. Deus confiou a você, pai, a você, mãe, essa criança para você cuidar para Ele. Não é para cuidar para o mundo. E às vezes a gente fala isso, né? Quando o filho cresce, não, a gente não cria filho para a gente cria filho para o mundo. De jeito nenhum. Você que está aqui não pode pensar assim. Criamos os filhos para quem? Para Deus. Crio para Deus. O filho e a filha, eles estão no mundo, vivem no mundo, mas eles são para Deus, para que um dia sejam um reflexo daquilo que Deus é. E o que Deus é amor. Para terminar, no Evangelho Jesus diz, depois da tribulação, o sol não vai brilhar mais, a lua não vai brilhar mais, e as estrelas vão cair do céu. Parece uma imagem de filme, né? Tenebrosa. Você tenta imaginar, o sol se apaga, a lua não brilha, as estrelas caem do céu. Isso tudo tem um sentido. Jesus não está falando que isso vai acontecer desse jeito. Jesus está dizendo aqui, quem é o sol? O sol da justiça é o símbolo de Cristo. Aquelas imagens, aqui vocês podem dar uma olhadinha no vitral, olha nos vitrais da nossa igreja. Está vendo aquela auréola, aquele amarelo, atrás da cabeça, cada um desses apóstolos? Lá no começo da igreja, só Jesus tinha essa auréola. Está na frente do sol, símbolo do sol. O sol é o Cristo, ilumina o mundo inteiro. Então, essa luz vai se apagar. A lua não vai brilhar mais. O que é a lua? As virtudes, a santidade, a beleza das coisas de Deus não vai ter brilho mais. As pessoas vão esquecer disso. E as estrelas? As estrelas simbolizam aquelas pessoas que na escuridão ainda dão bom testemunho. Gente firme na fé. Gente que, olha, está aí uma pessoa que reza. Está aí um homem e uma mulher que andam na linha com Deus, rezam sempre. Olha o que Jesus diz. Tem gente muito santa que depois da tribulação vai se esquecer de Deus. Gente muito boa, vai perder a fé. Gente muito de igreja, vai abandonar tudo. Como uma estrela que cai do céu. Brilhava, mas caiu. Essas são as coisas que vão acontecer no fim dos tempos. Quando você olha para o mundo hoje, o que você percebe? Ainda tem muita gente que acredita em Deus. Ou seja, acho que Jesus não vai voltar para nós todos agora. É preciso que a fé vá quase desaparecer do mundo. Quando a gente menos esperar, é quando o Senhor vai voltar. Assim diz a palavra de Deus. Ainda tem muita gente acreditando. Olha, a igreja está completamente lotada. E está assim geralmente todos os domingos. Aqui e em outros lugares. Tem muita gente ainda que acredita em Deus. Então, vamos esperar o nosso juízo primeiro, particular. Eu acho que eu vou primeiro, antes de Jesus voltar. Para mim, Ele vai voltar o dia que eu me for. Eu esteja preparado para essa hora, não com medo. Não. Com esperança. Creio, Jesus. Eu estou tentando fazer o melhor que eu posso. Às vezes não é o melhor que eu devia, mas é o melhor que eu consigo. A gente não faz o que a gente gostaria, né? A gente faz o que a gente consegue. Isso agrade o coração de Deus. Que tua semana seja próspera, que o teu crescimento espiritual seja sempre passo a passo, firme, passinho de cada vez, rezando um pouquinho de cada vez, mas sem parar, sempre em frente. Porque quem está na frente é o próprio Cristo. Que Ele te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Breve instante para uma meditação. Reza um pouquinho.